1h e 55 minutos, vamos continuar a conversa com a vereadora Lene Petecão. Queria que você respondesse em respeito ao telespectador Francisco Pâncio, tá? Primeiramente, quero agradecer o Pâncio, dele tá sempre é um cidadão participativo, né? E como o meu mandato é participativo, a gente recentemente tem um projeto chamado Tribuna Popular, na qual eu sou autora desse projeto. Eu convidei ele para falar sobre uma criação de uma policlínica, porque se deu... Aliás, ele levou essa proposta para a Câmara, que eu acolhi... Pré-conferência de saúde municipal. Exatamente. Então, o Pâncio sabe o tanto que o nosso mandato não fica muito, assim, na cozinha do que a prefeitura quer do meu mandato. Eu respeito, sou da base do prefeito. Você não tem medo do povo, né? Não tenho medo, eu dialogo. Tanto é que eu apresentei uma proposta lá na Câmara, com a presença do Pâncio, na qual ele teve 15 minutos para ele dialogar, para ele falar, e foi muito legal, porque a gente apresentou isso como um anteprojeto de indicação para que tenha realmente uma policlínica na Baixada da Sobral. Vou dizer assim carinhosamente. Algumas pessoas dizem que a Baixada não gosta de ser a Baixada do Sol. Eu não me identifico como Baixada do Sol. É a Baixada da Sobral. Mas ele está falando que o prefeito está mentindo em relação a essa coisa das ruas do povo. E aí? É mentindo em que sentido? De que ele não pode intervir, de que Na ele não verdade, pode fazer. houve, e hoje foi tema da nossa fala, na qual a gente quer, nessa audiência, a gente tirar um encaminhamento de um TAC. Que o Ministério Público também faça o seu papel, porque ele tem sido ausente de algumas audiências públicas, que ele faça um TAC e diga, prefeito, faça. Porque o prefeito, acho que ele também quer se respaldar, né? Porque ninguém pode também só dizer e não apresentar. Se existe uma judicialização nessas ruas, quem tem que dizer é o Ministério Público. O fiscal da lei, que é o Ministério Público. E o Ministério Público tem que dizer quem é responsável a fazer. O fato é que esse projeto de mais de 400 milhões, quem pegou foi o governo do Estado. Que naquela época era governo do Estado, era do Partido Trabalhista, né, do PT, e o município também era. O prefeito Marcos Alexandre era do PT. Então, me parece, e eu não estou aqui dizendo, e nem quero que seja verdade absoluta, que houve um acordo ali entre o Estado e a prefeitura. Ó, você está com dinheiro, você vai fazer, e o município fazia uma outra tarefa, não sei bem se era assim. Eu era vereadora naquela ocasião, e nós fiscalizamos muito bem essas ruas de povo, e eu subia muito na tribuna para falar da qualidade, mas vocês não fiscalizaram muito bem, né? Porque ficou do jeito que ficou. Ué. Não, mas a gente falava, mas ali naquela época, só quem era vereador de oposição era eu, Roberto Duarte, Anny Lima e o Célio Gadelha. Acredito que eram esses 4. Mas eu me manifestava dizendo da qualidade do serviço que estava sendo ofertado para a população. Isso eu me manifestava. Mas eu não era eu era oposição, na ocasião, ao prefeito Marcos Alexandre. Eu me manifestei por várias vezes. Olha, aqui está dizendo o seguinte, o Adalto Frota está dizendo o seguinte, avisa para ela, desde quando o prefeito Marcos Alexandre saiu da prefeitura, o nosso loteamento ficou abandonado, o do loteamento Adalto Frota. Tem aqui é o Sérgio Murilo que está dizendo isso. Rapaziada lá do loteamento Adalto Frota está lembrando que desde que o Marcos Alexandre deixou a prefeitura, lá o loteamento ficou abandonado. A mesma observação faz o pessoal da Amadeu Barbosa. Sim. Como é que é essa coisa das indicações? Porque os vereadores trabalham muito com essa lógica das indicações também. É porque é a nossa ferramenta, né? É uma indicação. Você, como da base do prefeito, quando você faz uma indicação, você tem visto que a sua indicação está sendo observada? Ou... Não, na verdade, existe já um encaminhamento para que agora no verão, porque eles têm um resumo de tudo que o vereador manda, né? Porque eu tenho esse cuidado de indicar, eu apresento na Câmara com fotos. E acompanha. Eu acompanho e oficializo o secretário da pasta, geralmente é EMURB ou CEINFRA, né? São esses dois, zeladoria, que por sinal quero parabenizar o Joab, ele encaminha para a Câmara, o Assis também. Negócio que eu acho que tem que haver um movimento muito forte ali, CEINFRA e o Assis, que é a pasta, né? Para demandar já com mais
pessoas na rua trabalhando. Agora, vereadora, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Olha, aqui A EMURB. tem uma telespectadora, ela mora no Carandá. O que ela fala aqui, eu queria que a senhora observasse. Atente, olha. Ela está dizendo o seguinte: boa tarde, Taan. Eu moro aqui no Carandá. A limpeza aqui foi feita e mal feita somente uma vez. Na gestão anterior, era feito a cada 3 meses. Hoje o nosso conjunto está abandonado. Isso me chama a atenção. O Joab é um gestor público que ele já chegou a ser elogiado aqui até por lideranças comunitárias. Perfeito. Uma pessoa que Dá dialoga, resposta, dá respostas e tal. Abre as portas. Agora, essa situação aqui... Como é o nome dessas? Essa não me colocou. Se você puder colocar o seu nome, por gentileza, eu agradeceria. Eu queria, inclusive, até o telefone, porque a gente tem um canal aberto. Eu posso fazer a visita nesse bairro. Bom, ela não me permite passar o telefone. Se você me permitir passar o seu telefone para a vereadora, por gentileza, coloque aqui. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, vereadora, é o seguinte. O que está posto em vários bairros é que a comunidade tinha uma rotina. Uma certa rotina, Uma né? rotina. E que isso, por mais que o Joab dialogue com a comunidade, mas ele não conseguiu ainda isso aqui, ó, essa rotina de execução. De execução. Né? Pronto, você foi. Isso. E aí? Não, então, eu te digo assim com muita sinceridade, porque eu sou uma pessoa de... eu vou nas secretarias. Tem vereador, por exemplo, que eles mesmos dizem: eu não vou ficar bajulando secretário. Eu tenho esse hábito. Quando eu faço as minhas indicações, eu acompanho através do secretário. O Joab, tudo assim que eu demando para ele, iluminação pública, abertura, né, eles têm feito uma limpeza, eu acompanho e ele não tem me decepcionado nesse sentido. Mas é como eu te falei, como nós temos um canal que se chama Comunidade Fala Que Eu Te Escuto, eu vou lá e olho essa comunidade. Como assim fiz essa semana? Eu estive lá no bairro, lá na Sobral, um bairro que estava lá com ruas comprometidas, que não tem mais nem condições do caminhão de lixo fazer a coleta. Nós mostramos isso hoje lá na Câmara. Então, eu quero ser esse elo entre a comunidade e o gestor por me sentir base do prefeito, entendeu? Eu não quero desqualificar o trabalho de ninguém, mas eu tenho, assim, muita noção que nós precisamos, sim, avançar em alguns aspectos da nossa gestão. Um exemplo é essa coleta. Eu também fui em bairro que a coleta está lá. Nós estamos com índice, já começando um índice de dengue, que isso é perigoso quando a coleta não é feita, né? Então é preocupante. Eu acredito que agora nesse verão, e é um pedido nosso constantemente, não só meu, como dos 17 vereadores, de que a gente avance mais nessa questão do tapa-buraco e que a EMURB ela possa ser demandada pela CEINFRA, que ela possa fazer, então, assim, o seu trabalho. Né? Olha, a Ângela Nunes está falando que lá no Boa União a situação também, o bairro está abandonado. Essa é uma situação... Boa União eu estive lá essa semana. Ela tá dizendo, a Ângela está falando a verdade? Está falando a verdade. Ela não está mentindo, não. Nós precisamos urgentemente dar uma resposta para a população nesse sentido. Isso enfraquece o argumento do prefeito no seguinte aspecto. Ora, se as 607 ruas do Ruas do Essa Povo... tem que esquecer, né? Então, o que a gente faz com as outras 3.000? Porque as comunidades estão com essa impressão da Ângela, de que está um abandono. Recentemente... Se for uma estratégia eleitoral para o último ano, além de ser uma estratégia manjada, a imagem do prefeito está se desmanchando. Eu digo que essa audiência pública, que vai ser sexta-feira, ela vai dar um indicativo para nós, vereadores. Porque nós somos da base, nós fazemos nosso trabalho, nós encaminhamos as indicações com foto, com registro, e tudo isso. Não tem mais desculpa. E o próprio líder já sabe disso, que as desculpas não pode mais. A população ela precisa estar informada ou então isentada do imposto na qual é cobrada. E nesse meio de campo entra também o marco legal do saneamento. Por quê? Sem o saneamento, a gente não pode receber recurso. E nós vamos aprovar a lei do marco legal de saneamento. Discutimos aqui com a coordenadora do MAR. Por sinal, uma pessoa de excelência. Eu esqueci o nome dela. A
Mas esteve É Fátima, Bia? Ângela. A Ângela Fortes. Ângela Fortes, junto com o líder do prefeito, Com estiveram Marcos. aqui, com o Marcos. Vereadora, não está mais que na hora de todos vocês, vereadores, começarem a cobrar o prefeito, ao invés de ficar só em indicações? Porque todos vocês se apoiam muito nessas indicações e fica só nisso. Nós, a população, pagadores de impostos, não vemos muitas das suas indicações sendo executadas no município. Não esqueça que ano que vem tem eleições e estamos de olho em vocês. Maurício está perguntando isso para você. Maurício, obrigado por você ter feito essa fala. Essa é a fala verdadeira e que eu aceito. Eu aceito porque eu também, se os eleitores acompanhassem cada parlamentar, vai ver que a vereadora Lene Petecão foi uma das segunda mais que apresentou mais indicações. Quem tem que dar as respostas das indicações não é a vereadora. O meu papel eu faço, como eu lhe disse. Isso é uma ferramenta que dá um indicativo para a gestão pública de saber onde que precisa melhorar. Isso eu faço. Agora, certamente, eu cobro constantemente, eu tenho como provar isso. Se o eleitor, as pessoas que estão acompanhando o programa agora com a gente, for lá na transparência da Câmara, vai saber quem são os vereadores que demandam as ruas, os bairros, e vai saber que a Lene Petecão tem, sim, constantemente feito esse papel. Vereadora, tem um assunto que é da ordem do dia e tem muito interesse público que diz respeito a essa questão dos táxis compartilhados. A senhora, na condição de uma parlamentar de apoio ao prefeito, por que esse projeto está demorando tanto para entrar na Câmara? O presidente da Câmara chegou, se bater esse projeto na mesa, eu voto imediatamente. Por que está demorando tanto? Foi uma promessa de campanha, inclusive. Exatamente. Isso eu acompanho, até porque o presidente dos taxistas, ele é um amigo, né? Que foi até candidato agora. Estou esquecendo, essa pandemia me deixou um pouco... Mas tudo bem, o presidente do Sindicato dos Taxistas. Exato. Certo. Ele tinha uma proposta dentro da prefeitura, foi dialogado, inclusive, em audiência pública, né, dessa questão dos táxis compartilhados. Porque o táxi compartilhado, ele entrou naquela demanda nas ausências dos ônibus. Você lembra disso, da pandemia? E a comunidade se identificou imediatamente com os táxis compartilhados. Exatamente. Impressionante. E aí entra a questão também dos ônibus que começaram a se enfraquecer. Mas tem hora, então, por isso que eu acho essas questões das audiências públicas importantes. Porque as audiências públicas, ela dialoga tanto com a população, o que a população quer do gestor, como ela dialoga com os órgãos que fiscalizam. Porque naquela ocasião, os donos da empresa, ela dizia que não tinha os ônibus necessários nos bairros, porque não tinha ninguém para utilizar os ônibus, e eles quebraram de fato. Certo. Os táxis compartilhados, também, ao mesmo tempo que ele atendeu aquela demanda imediata, mas ele também não é um serviço barato. É compartilhado, vai em alguns bairros, mas não vai em outros. Por isso que existe, eu preciso dizer a verdade, que tem que ter o diálogo com a população. O fato é que está bagunçado o negócio. A RB Trans não está dando conta disso. Tem que saber o que a população quer, se ela quer com os táxis compartilhados, se as empresas realmente vão dar continuidade aos serviços, porque, olha, o táxi compartilhado não vai na Cidade do Povo. O táxi compartilhado não vai lá no Liberdade, não vai em outros bairros mais longe. E quem faz esse serviço é o ônibus. Então, nós temos sempre que ter muito cuidado quando a gente quer aprovar um projeto na qual ele não tem um alcance coletivo. Tem que ter uma abrangência coletiva e integral da cidade. Não adianta... E eu não posso ser irresponsável de estar aqui fazendo uma fala mentirosa. Eles tinham mesmo essa conversa com o prefeito, mas nós precisamos ampliar esse debate. Eu sou a favor de que as plataformas elas têm que ser respeitadas, mas também tem que dizer se ora entre essas plataformas, como é que os ônibus vão dar continuidade a esse trabalho. Lá tem trabalhadores, tem pais de família, assim como temos nas plataformas. Tem que ser um diálogo muito aberto e muito realista. Hoje a pessoa que mora em Rio Branco nunca teve tantas
o pessoal chama de modais, né? Nunca teve tantas formas diferentes de transitar. É mototaxista, é motorista por aplicativo, é ônibus, é táxi. Agora tem esse táxi compartilhado. Agora, para atuar, precisa ter regulamento. Regulamentar. Né? Tem que ter regulamento. Regulamentar, porque fora disso também tem os pirangueiros, que a gente chama, né? Que não tem fiscalização. O ônibus reclama dos modais, os modais reclamam dos pirangueiros e aí vai. Isso faz parte das discussões e a sociedade ela tem razão quando ela quer dialogar com várias oportunidades. Mas você compreende também que não é todo mundo que tem um dinheiro compartilhado, né? Não, compreendo. Agora, o que eu percebo é uma fragilidade da RB Trans, e essa fragilidade da RB Trans é permissiva. Ela vai permitindo que algumas pessoas transgridam as regras, e isso é ruim. Para todos os lados. Para né? todo mundo, exatamente. Porque o poder público também perde aquelas taxas, né? Que necessariamente tem que ser ruim cobrada. até para o município, que passa a ter menos dinheiro entrando dentro da lojinha, né? Ô, vereadora, nosso tempo acabou. Queria agradecer a sua participação aqui. Pois é. Então, eu ia falar de outras coisas, mas já não deu. Mas a senhora não vai ficar de geladeira, não. Eu me comprometo a lhe trazer mais vezes aqui, pode ser? Pode. Temos muita coisa para conversar ainda. Então tá bom. Obrigado pela sua vinda. Vamos para o intervalo e já voltamos. Vamos falar sobre transportes aqui na nossa capital, logo após o intervalo.